foi uma vergonha o que aconteceu ontem no Beira-Rio. E ainda bem que o Vasco da Gama não ficou calado e emitiu uma nota oficial porque sinceramente o que rolou naquela partida foi um assalto à luz do dia. O torcedor vascaíno mais uma vez viu seu clube ser prejudicado dentro de campo por uma arbitragem que já há muito tempo deixou de ser apenas ruim e passou a ser nociva. Como disse Pablo Vegetti, o Vasco foi roubado. E o mais revoltante de tudo isso é que não foi a primeira vez. A história se repete temporada após temporada e a paciência da torcida já se esgotou. Fernando Diniz não ficou em cima do muro e rasgou o verbo na coletiva pós-jogo. E ele tem razão. O que aconteceu foi um tapa na cara do futebol, um desrespeito completo com quem ama o esporte e acompanha fielmente o seu clube. A cada ano o Campeonato Brasileiro vai perdendo credibilidade e o motivo está claro: a arbitragem. Não é de agora. Não começou em 2025. Em 2024 já teve lambança. Em 2023 também. E antes disso a mesma coisa. Parece até piada pronta. Basta o Vasco ganhar corpo, crescer no jogo, ameaçar os adversários e lá vem a arbitragem puxando o freio. É sempre assim. E não dá mais para tratar como erro. Já passou do limite. O torcedor vascaíno não é bobo. Ele está vendo o que está acontecendo. Toda a polêmica do campeonato gira em torno do Vasco. É inacreditável como sempre tem algo contra o clube. Sempre tem uma expulsão duvidosa, um pênalti não marcado, um gol anulado sem explicação. Nada é por acaso. Nada é inocente. A paciência acabou. E é por isso que a gente começa esse Acorda Vascão com o sangue fervendo. Porque não tem como fingir normalidade depois do que rolou. O Vasco entrou em campo contra o Internacional em Porto Alegre e jogou bola. Jogou muito. O primeiro tempo foi um massacre. O time criou chances, pressionou, finalizou. Foram 15 finalizações, sendo 5 em direção ao gol. Um Vasco vibrante, agressivo, corajoso. O Inter não viu a cor da bola. Era jogo para sair com 2 ou 3 gols de vantagem no intervalo. Mas aí entra outro problema que a gente também precisa discutir: a fase de Pablo Vegetti. Não dá mais para ignorar. O atacante perdeu gols inacreditáveis. Teve chance clara, teve bola limpa para definir e desperdiçou. E em jogo grande fora de casa você não pode errar tanto. Ainda mais quando se está enfrentando um adversário tradicional em seu estádio, com torcida pressionando e com arbitragem tendenciosa. Teve um lance, por exemplo, que o Nuno Moreira dá uma bola açucarada para o Vegetti que estava em impedimento. Mas se ele estivesse um passo atrás era gol certo. Era lance para matar o jogo. E aí entra aquela reflexão que não tem como evitar: será que se o Vasco tivesse outro camisa 9 em campo ontem o resultado teria sido diferente? Será que com um finalizador mais preciso o time teria aberto vantagem e matado a partida ainda na primeira etapa? A sensação é essa. O Vasco fez tudo certo até chegar na finalização. Mas como no futebol o que vale é a bola na rede, o time saiu com um empate frustrante e pior, com uma arbitragem que mudou completamente o rumo do jogo. E mesmo com esse empate o Vasco conseguiu sair da zona de rebaixamento, alcançando 15 pontos e superando o Santos no saldo de gols. O mesmo número de pontos, mas com um saldo de -4 contra -6 do Peixe. Além disso, o Vasco está a 2 pontos do Vitória, a 2 do Grêmio, a 5 do Atlético Mineiro e a 5 do Fluminense. E com 2 jogos a menos em relação a grande parte dos adversários. Ou seja, a situação na tabela não é desesperadora. Muito pelo contrário. Há margem para crescimento. Mas com esse tipo de arbitragem fica difícil sonhar com qualquer coisa. O torcedor olha para a tabela e vê que se o Vasco tivesse vencido o Grêmio e o Internacional, jogos em que foi nitidamente prejudicado, já estaria com 19 pontos. E isso muda completamente o cenário. E aqui começa o verdadeiro escândalo da rodada: a expulsão do goleiro Léo Jardim. Isso foi um absurdo sem precedentes. Um lance que vai entrar para a história como uma das decisões mais inexplicáveis já tomadas por um árbitro no futebol brasileiro. Aos 24 minutos do segundo tempo, Léo Jardim foi advertido com cartão amarelo por supostamente fazer cera na cobrança de um tiro de meta. Até aí já estranho, porque era a primeira vez que ele atrasava uma reposição. Nenhum goleiro é punido na primeira. Mas tudo bem. Vamos seguir.
Só que 14 minutos depois o goleiro se joga no chão, pede atendimento médico, alega dores. O árbitro vai até ele, dar uma advertência verbal e em seguida simplesmente mostra o segundo amarelo e o expulsa. Repito, o goleiro alegou dor, pediu atendimento. A bola não estava em jogo. Mesmo assim o árbitro entendeu que aquilo era cera. E isso é uma loucura completa. Porque vamos lá, o árbitro é médico, ele sabe se o jogador está com dor ou não, ele tem raio-x nos olhos, e se o Léo Jardim tivesse uma lesão séria e se depois do jogo no hospital fosse detectada uma fratura, uma fissura, uma lesão muscular, como fica a cara do árbitro? É uma irresponsabilidade gigantesca agir assim. O goleiro, diferente do jogador de linha, não pode sair do campo para ser atendido. Ele precisa ser atendido ali mesmo no gramado. É a regra. E o que o Flávio Rodrigues de Souza fez foi completamente fora da lógica. O mais inacreditável é que no primeiro tempo, quando o Internacional estava sendo engolido pelo Vasco, o técnico Roger Machado pede para o massagista avisar o goleiro Rochette para cair. E ele cai. Simplesmente cai, pede atendimento, recebe massagem, ganha tempo. Tudo isso registrado nas câmeras. E o que o árbitro fez? Nada. Nenhum amarelo. Nenhuma advertência. Ou seja, 2 pesos, 2 medidas. Quando é o Vasco, tem punição. Quando é o adversário, passa pano. Isso se chama falta de critério. E falta de critério é o que mais revolta o torcedor. Não dá mais para engolir esse tipo de coisa. A súmula da partida é mais um tapa na cara. O árbitro escreve que expulsou o goleiro por retardar o reinício do jogo de forma desrespeitosa, caindo ao solo sem motivo aparente. Olha isso. Sem motivo aparente. Como assim, cara? Quem é ele para julgar a dor do jogador? Quem é ele para afirmar que foi sem motivo? Isso é subjetivo demais. E o próprio árbitro admite que o goleiro foi advertido verbalmente, pediu o spray e ficou no chão. Isso é motivo para cartão? Desde quando o jogador pedir atendimento é motivo para expulsão, e mais, o árbitro ainda escreve que o jogador se recusou a se levantar mesmo com pedido dele e do assistente. Ou seja, o Flávio virou ortopedista agora, porque do jeito que ele escreveu parece que o Léo Jardim estava se fingindo de machucado. Um absurdo. E aí vem a nota oficial do Vasco, que não poderia ser mais clara. O clube repudia com veemência a atuação desastrosa do árbitro. Questiona se é erro ou incompetência. E pergunta o que todos os torcedores querem saber: até quando o Vasco vai ser prejudicado, até quando a arbitragem vai decidir jogo, até quando os pontos serão tirados da marrã? A diretoria promete ir à CBF cobrar explicações, apresentar representação oficial e exigir o afastamento imediato do árbitro. E tem que ser assim mesmo. Se não fizer barulho agora, vão continuar passando por cima do clube como se fosse qualquer coisa. O futebol tem que ser decidido na bola. Não no apito. Não na caneta do juiz. Fernando Diniz após o jogo foi claro e inadmissível. Foi isso que ele falou. Um lance que cria uma nova jurisprudência no futebol brasileiro. Porque se a moda pega, todo goleiro que cair em campo agora vai ser expulso, todo jogador que sentir dor vai levar cartão? Não existe isso. E mais grave ainda, segundo Diniz, o próprio árbitro teria dito ao Léo Jardim que se não se levantasse seria expulso. E o goleiro respondeu que estava com dor. Ou seja, mesmo assim o juiz foi lá e aplicou o cartão. Isso é autoritarismo puro. É vaidade, é protagonismo. Não pode. O árbitro não pode ser o centro do espetáculo. E o Diniz vai além. Ele lembra de outros jogos em que o Vasco também foi prejudicado. Contra o Grêmio, por exemplo, houve um lance em que o David estava cara a cara com o goleiro e o árbitro parou a jogada. Era lance de gol. 2 pontos perdidos. E agora mais 2 contra o Internacional. São 4 pontos tirados do Vasco por erro de arbitragem em questão de semanas. Isso muda completamente a campanha do clube. Muda o humor, muda a confiança, muda tudo. A arbitragem assim interfere diretamente na tabela. Ainda nessa linha, Diniz cobra critério. Ele diz que não quer ser beneficiado. Que não quer vantagem. Só quer justiça. Só quer que se aplique o mesmo padrão para todos os clubes. E isso hoje no Brasil não existe. O Vasco é tratado de maneira diferente. Isso é fato. E a cada rodada a torcida se cansa mais, se irrita mais.
O sentimento é de impotência. O Pablo Vegetti, que não vive bom momento técnico, também se revoltou. E mesmo sendo cobrado pela torcida, ele representou ali. Foi para a frente da imprensa e disse o que precisava ser dito. Que o Vasco foi assaltado. Que o jogo foi decidido na expulsão. Que o juiz roubou. E pediu que a imprensa falasse, que desse espaço para essa indignação. Porque, segundo ele, sempre que é o Vasco, o assunto é ignorado, abafado, escondido. Ele ainda lembrou do pênalti não marcado contra o Grêmio. Da bola que foi puxada ontem. E da falta de critério. E termina dizendo que a torcida está cansada. Que os jogadores estão cansados. Que todos trabalham duro. Que querem respeito. E o que mais impressiona, amigo vascaíno, é que não foi só o torcedor que enxergou o absurdo. Nem só o técnico, nem só os jogadores. A própria imprensa esportiva ficou sem palavras para explicar o que aconteceu no Beira-Rio. Analistas, comentaristas, ex-árbitros, todos surpresos, indignados, alguns até constrangidos ao tentarem justificar uma expulsão que não tem qualquer lógica dentro do futebol. A bola estava fora de jogo. O goleiro pediu atendimento. O árbitro mandou ele se levantar. E como ele não levantou de imediato, recebeu o segundo amarelo. É isso. Só isso. Nenhuma falta. Nenhuma agressão. Nenhuma conduta violenta. Nenhuma ofensa. Apenas uma decisão puramente subjetiva, autoritária e que comprometeu totalmente o rumo da partida. E se esse tipo de atitude passar impune, a arbitragem brasileira vai abrir um precedente tenebroso. Porque se o critério para expulsão agora for não se levantar quando o juiz quer, acabou o jogo. Acabou o bom senso. Acabou a imparcialidade. O curioso é que os próprios cursos de arbitragem ensinam que o árbitro não é médico, não deve julgar se a dor é real ou não e que deve sempre dar o benefício da dúvida ao atleta. É o que diz a regra. Quando o jogador cai com uma lesão leve e a bola está fora de jogo, o árbitro pode até orientar para a continuidade do jogo, mas jamais aplicar cartão com base em uma suposição. Jamais. O árbitro só deve agir disciplinarmente quando há certeza de simulação, quando a reincidência é clara, quando o jogador está de fato usando da máfia. Não foi o caso. O Léo Jardim não simulou falta. Ele caiu, pediu o spray e ficou no chão. Um comportamento que é repetido por praticamente todos os goleiros do mundo. O que o Flávio Rodrigues de Souza fez foi muito mais do que um erro técnico. Foi uma interpretação maliciosa carregada de ego, como se ele estivesse acima do próprio jogo. E quando se analisa o histórico recente da arbitragem com o Vasco, a coisa vai ficando ainda mais preocupante. Porque esse não foi um episódio isolado. A cada 3 ou 4 rodadas tem alguma situação absurda envolvendo o clube. Um gol mal anulado, um pênalti ignorado, um adversário que deveria ser expulso e não é. São erros que somados viram um padrão. E quando o erro se repete contra o mesmo clube ano após ano, não dá mais para chamar de coincidência. A verdade é que o Vasco virou alvo. E por mais que se tente explicar a realidade, é que o time carioca tem sido vítima sistemática de decisões equivocadas que comprometem resultados e atrapalham campanhas. E o mais triste disso tudo é que esse tipo de situação contamina o ambiente. O torcedor perde a fé no campeonato. O jogador perde a motivação. O técnico perde a paciência. E o clube, que já convive com tanta pressão dentro e fora de campo, acaba se afundando ainda mais por fatores que deveriam ser neutros. O juiz não está ali para decidir partida. Está ali para garantir que o jogo aconteça com lisura, com equilíbrio, com justiça. Mas quando o árbitro se coloca como protagonista, como dono do espetáculo, tudo se perde. E foi exatamente isso que aconteceu no Beira-Rio. É por isso que o protesto do Vasco precisa ser forte. Precisa ecoar. A nota oficial do clube não pode ser mais uma entre tantas. Tem que gerar efeito. Tem que provocar mudança. Porque se o árbitro continuar apitando normalmente nas próximas rodadas, é como se nada tivesse acontecido. E aí, meu amigo, é a festa da impunidade. É abrir as portas para que qualquer juiz em qualquer rodada se sinta no direito de inventar um cartão, mudar o jogo, interferir no resultado e depois sair de campo tranquilamente. Não dá mais para aceitar isso. E é bom que os dirigentes do Vasco saibam que a torcida não vai deixar passar.
Não adianta apenas soltar nota. Precisa pressionar nos bastidores. Precisa ir na CBF, precisa marcar presença, protocolar reclamações, exigir critérios, exigir responsabilização. Porque já está mais do que claro que se o clube não fizer barulho, ninguém vai fazer por ele. O futebol brasileiro virou terra de ninguém. Cada árbitro interpreta como quiser, aplica a regra como bem entende e no fim das contas quem paga o preço é sempre o mesmo torcedor. A arbitragem brasileira vive um momento de total descrédito. Nem mesmo as ferramentas tecnológicas têm sido capazes de impedir os erros. O VAR, que chegou com a promessa de trazer justiça, muitas vezes é omisso, passivo, confuso. E o pior, quando decide intervir, também comete erros grotescos. E quando não intervém, a omissão é interpretada como conivência. O torcedor não sabe mais em quem confiar. Não sabe se o que está vendo é um jogo de futebol ou um teatro mal dirigido. E isso não é exagero. O que aconteceu no Beira-Rio foi uma peça patética, com um árbitro tentando brilhar mais que os protagonistas reais, que são os jogadores. O torcedor vascaíno está exausto. Está machucado. Está ferido. E mesmo assim segue apoiando, segue lotando o estádio, segue acompanhando o time em todos os cantos do país. Merece respeito. Merece justiça. Merece um campeonato limpo. Não dá mais para continuar jogando contra o adversário, contra a arbitragem e contra a desorganização estrutural que domina o futebol nacional. E o que revolta ainda mais é ver que quando o erro é contra outros clubes, a indignação toma conta de todos os programas esportivos, abre debate e gera discussão. Mas quando é com o Vasco, parece que tudo é minimizado. Tudo é naturalizado. Como se o clube já tivesse que aceitar esse tipo de coisa como parte do jogo. Mas não é. Não pode ser. E nesse cenário de caos, quem sai completamente desprotegido é o elenco. Os jogadores entram em campo já com medo do que pode acontecer. Qualquer dividida vira um risco. Qualquer reclamação vira um possível amarelo. E isso contamina o jogo. O Vasco tem um grupo em reconstrução, um elenco que tenta se firmar, que tenta reencontrar sua identidade. E justamente quando o time começa a mostrar evolução, a responder em campo, a arbitragem intervém de forma desastrosa. O primeiro tempo contra o Internacional foi um dos melhores da temporada. O time se impôs, jogou com coragem, pressionou o adversário. Mas tudo foi jogado no lixo por causa de uma decisão lamentável. E olha que nem falamos aqui dos efeitos técnicos dessa expulsão. Porque a partir do momento em que o Léo Jardim é expulso, o Vasco perde sua peça mais experiente no setor defensivo. Precisa gastar uma substituição. Reorganizar o time. Entra o goleiro reserva, que mal tem ritmo de jogo. Toda a estrutura defensiva desaba. O Inter cresce, a pressão aumenta, o Vasco recua. Tudo muda. Não é exagero dizer que a expulsão matou o time em campo. Tirou qualquer chance de buscar a vitória. E o pior não foi mérito do adversário. Foi interferência externa. Foi arbitragem. E para completar o circo, ainda tem o risco do Pablo Vegetti pegar gancho por conta das declarações pós-jogo. Olha o absurdo. O jogador que está indignado, que viu seu time ser prejudicado, vai a público, desabafa e agora pode ser punido por isso. Não por agressão, não por falta de respeito, mas por dizer a verdade. É esse o nível de inversão de valores que a gente está vendo no futebol brasileiro. Quem erra sai impune. Quem fala sofre punição. Quem prejudica continua trabalhando normalmente. Quem denuncia é silenciado. E o Vasco mais uma vez está no centro dessa bagunça. O Pablo pode estar mal tecnicamente. Pode não estar fazendo os gols que o torcedor espera. Mas ontem, na saída de campo, ele representou. Falou o que precisava ser dito. Com coragem, com sinceridade. E o mais incrível é que ele nem estava falando como atacante. Estava falando como torcedor. Porque só quem ama o clube sente o que ele sentiu ontem. A revolta, a impotência, a indignação. E ele fez o que muita gente grande do futebol brasileiro se recusa a fazer: apontar o dedo, escancarar o erro, exigir respeito. E se for punido por isso, vai ser mais uma injustiça nessa sequência de absurdos. E olha, é impossível não pensar em como tudo isso afeta o clima no vestiário.
O Fernando Diniz, que já vem tentando implementar uma nova filosofia que vem cobrando evolução, que está claramente incomodado com a falta de critério, já demonstra sinais de desgaste. Na coletiva ele foi direto e incisivo, sem papas na língua. Disse que nunca tinha visto uma expulsão daquelas. Que é uma situação sem precedente. E é mesmo. A gente acompanha futebol há décadas. Já viu muita coisa. Mas aquilo foi novo. Foi surpreendente. Foi indignante. E a pergunta que fica é o que vai ser feito agora, o que a CBF vai fazer, o que a comissão de arbitragem vai fazer, porque não basta soltar uma nota dizendo que o árbitro será avaliado. Isso já virou rotina. Toda rodada tem árbitro sendo avaliado e na semana seguinte ele tá lá apitando outra partida. Isso não é punição. Isso não é responsabilização. Isso é empurrar com a barriga. E o Vasco não pode mais aceitar isso. Chegou a hora de mudar o jogo fora das quatro linhas. Chegou a hora da diretoria se posicionar com firmeza, cobrar respeito institucional e defender seu elenco com todas as armas possíveis. Porque se continuar aceitando calado, a próxima lambança já tem data marcada, é na próxima rodada. E o torcedor vascaíno esse merece aplausos. Porque mesmo diante de tudo isso segue firme. Segue acreditando. Segue lotando arquibancadas, viajando atrás do time, empurrando o Vasco para a frente. É por essa torcida que o clube tem que lutar. É por ela que vale a pena brigar contra tudo e contra todos. Porque o Vasco é gigante. E gigante não se curva. O Vasco resiste. O Vasco reage. O Vasco luta. E esse campeonato ainda vai ter que engolir muita coisa. Mas uma certeza já está dada: o torcedor não vai mais aceitar calado. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar nos bastidores do futebol brasileiro. Um burburinho vem ganhando força e agitando torcedores e especialistas. A partida entre Internacional e Vasco pelo Brasileirão, que estava prevista para acontecer em breve, foi oficialmente cancelada pela CBF. Embora a Confederação Brasileira de Futebol tenha confirmado a suspensão do confronto, os motivos ainda permanecem envoltos em especulações, deixando o mercado e os fãs ansiosos por respostas. Desde que a notícia começou a circular, diversas hipóteses têm sido levantadas. Alguns sugerem que o cancelamento estaria ligado a questões logísticas, possivelmente envolvendo a dificuldade de alinhamento nas datas entre as equipes ou problemas com o estádio. Outros apostam em motivos administrativos ou até mesmo relacionados a impasses financeiros, tema que tem rondado vários clubes da Série A nesta temporada. Há ainda quem não descarte a possibilidade de influências externas, como questões políticas dentro da CBF, que podem ter interferido diretamente na programação do campeonato. O Internacional, clube com tradição sólida no cenário nacional, vive um momento de grande expectativa para o restante da temporada. A equipe busca manter-se competitiva e continuar somando pontos importantes para garantir uma posição confortável na tabela. Já o Vasco, clube com uma história repleta de altos e baixos, enfrenta desafios internos e externos para reencontrar seu melhor futebol. O cancelamento deste duelo tão aguardado pode mexer com os planos de ambos os times, principalmente no que diz respeito à preparação e estratégia para as próximas rodadas. Nas redes sociais, torcedores dos dois lados têm expressado opiniões divergentes. Enquanto alguns lamentam a perda de um jogo que poderia ser decisivo para as aspirações de suas equipes, outros veem no cancelamento uma oportunidade para ajustes e reavaliações táticas. Analistas do esporte apontam que o imbróglio pode refletir um problema maior relacionado à organização do campeonato e à gestão do calendário, que têm sido temas recorrentes de reclamação em temporadas anteriores. Além disso, essa decisão levanta uma série de questionamentos sobre a transparência da CBF ao lidar com os clubes e o público. A entidade que tradicionalmente comanda o futebol brasileiro parece enfrentar dificuldades para equilibrar interesses e garantir o andamento regular das competições. O episódio do cancelamento reforça o debate sobre a necessidade de mudanças estruturais que possam evitar situações similares no futuro. Enquanto isso, as atenções se voltam para o desfecho dessa situação e para o que pode vir a ser anunciado nos próximos dias. A expectativa é de que um comunicado oficial traga mais detalhes e esclarecimentos sobre os motivos do cancelamento, bem como uma possível data para o reagendamento da partida.
Até lá o que resta é a torcida aguardar e acompanhar de perto os desdobramentos desse imbróglio que mexe com o calendário do Brasileirão e acende discussões entre especialistas, clubes e fãs do futebol nacional. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.